Boa tarde a todos. Muito obrigado aí, doutor Damasceno, Sandoval, pela oportunidade aí que a DEMIG tem de estar presidindo com vocês hoje essa reunião. Uma reunião que vem se consolidando a cada semana. A gente percebe a relevância que tem no tema e nos temas que estão sendo discutidos. A gente vai ter hoje uma apresentação, aí, uma discussão sobre a ADC 49 e suas implicações aí para o setor. Também vamos retomar o tema do PLP 5 de 2021, né? E sobre essa ADC 49, o doutor Paulo Iran, membro da DEMIG e membro do corpo jurídico do Martins, vai estar nos auxiliando aqui. Que a gente tenha uma boa reunião. Muito obrigado aí a todos pela participação. Bem, como disse o presidente Paulo César, nós vamos ter dois temas a ser abordados. O primeiro são as implicações da ADC 49 para o setor atacadista e distribuidor. Nós teremos a participação especial do Dr. Paulo Iran Gomes e Silva, presidente do Comitê Tributário da ADEMIG, que apresentará o tema. Em seguida, nós teremos um comentário sobre o PLP 05/2021, que nós todos já sabemos, são os incentivos fiscais com essa sua prorrogação, e alguns caminhos legais alternativos que surgiram para que nós possamos levar ao conhecimento de todos vocês. Nós estamos também conosco com o Antônio Cabral, que é da Bahia. Ele poderá nos trazer algumas informações a mais daqui mais para frente. Minas Gerais é um dos principais estados do país quando o assunto é atacado e distribuição. Temos empresas líderes em seus segmentos e que atuam em todo o território mineiro e nacional. Desde 2003, a ADEMIG, Associação dos Atacadistas Distribuidores do Estado de Minas Gerais, apoia e fortalece o segmento. Localizada em área estratégica de Belo Horizonte, exerce um papel relevante na construção e manutenção da representatividade de seus associados e parceiros. A ADEMIG, filiada à ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, dentre suas principais bandeiras, representa o segmento no relacionamento com entidades do governo em todas as esferas. Em Minas Gerais, a ADEMIG tem papel importante ao apresentar os pleitos do setor. Buscando contínuas melhorias na área tributária, o Comitê Tributário ADEMIG se reúne para debater os temas mais relevantes para toda a cadeia atacadista. Dentro de suas características, a ADEMIG fomenta oportunidades de negócio. Sempre atenta à proteção e defesa dos interesses de seus associados, atua de forma legal e busca o interesse comum do setor, que lhe permite, quando necessário, desenvolver ações e mandados coletivos que visam garantir os direitos de seus membros. A ADEMIG aposta também na integração como ferramenta diferenciada de trabalho. Junto com a Central de Negócios ABAD ou diretamente com parceiros locais, oferece oportunidades de descontos em produtos e serviços ligados ao negócio das empresas do setor, como na aquisição de bens e serviços que trazem retorno para os associados, como software, caminhões, máquinas, empresas de crédito, entre outros. A ADEMIG também se preocupa com o desenvolvimento humano. Promove encontros, realiza reuniões de comitês como de RH e logística, promove palestras e seminários com empresários para discutir o futuro do setor
as necessidades atuais e os possíveis caminhos para acelerar seu crescimento e desenvolvimento. Para isso, conta com uma nova sede bem estruturada, com salas para reuniões presenciais e remotas, treinamentos, auditório multimídia, salas coworking e estacionamento próprio. Tudo isso possibilita à entidade atuar como agente transformador no desenvolvimento de soluções que busquem a sustentabilidade social. A ADMIG tem associados envolvidos na distribuição dos produtos indispensáveis ao abastecimento do nosso país, já que o Atacado Distribuidor Mineiro atua em todo o território nacional. As empresas associadas estão classificadas como Atacado, Atacado Distribuidor, Distribuição Exclusiva, Autosserviço e Logística, o que constitui um volume de dados e informações significativamente representativos. Segundo o ranking Abad Nielsen 2021, referente ao ano de 2020, as empresas associadas à ADMIG estão entre as mais representativas em suas áreas de atuação. Entre as empresas listadas da região Sudeste, 60% são de Minas Gerais. Entre as 10 maiores do país, 4 são do estado. Seguimos firmes na representatividade do setor, com o ranking apontando Minas Gerais em 40% das empresas com maior número de funcionários e de 40% das empresas com maior número de representantes comerciais. Seja através de investimentos diretos ou indiretos de seus associados ou gerando oportunidades comerciais, a ADMIG está sempre buscando contribuir para o desenvolvimento de seus membros. ADMIG, fortalecendo o desenvolvimento regional e nacional e atraindo investimentos. Muito bem. Nós agora teremos a palestra do Dr. Paulo Iran, a quem eu passo a palavra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, parabenizar o Dr. Damasceno por essa iniciativa de promover esse fórum. É muito útil para a discussão dos assuntos do setor. Ao presidente Paulo, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando a todos os senhores e a todos os amigos aí que já tivemos oportunidade por diversas vezes de estar juntos, inclusive o presidente Sandoval. O tema que eu vou abordar é a decisão que nós tivemos na DC 49. Entendo que é um assunto... Paulo, se você quiser que eu coloque o slide, basta avisar, viu? Eu gostaria sim, eu gostaria de usar a apresentação que facilita para entendimento. Já estão vendo? Não, ainda não. Ok. Então, consigo compartilhar por aqui? Espera só um minutinho que eu faço isso para ti. Tá. Estão vendo agora? Sim, não no modo apresentação, mas sim. Espera aí, então deixa eu te nomear. Deixa eu fechar aqui e parar. Deixa eu ver onde é que eu faço. Pronto, Paulo, tá liberado. Perfeito. Todos vendo a minha tela? Ok. Bom, então as implicações da DC 49 para o setor atacadista distribuidor. Para entendimento de todos, a ação declaratória de constitucionalidade foi ajuizada pelo Rio Grande do Norte em setembro de 2017. E ele objetivava, com essa ação, obter uma declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar 87, que estabelece a incidência do ICMS na transferência de mercadorias para outro estabelecimento do contribuinte. Alegou o Estado que, embora já existente várias decisões declarando a inconstitucionalidade desses dispositivos, ainda havia uma
dúvida legislativa relevante e que demandaria esse pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Realmente, a gente tem já uma jurisprudência bastante consolidada quanto à não incidência do ICMS nas transferências. Isso chegou a ser objeto do julgamento em recurso de repercussão geral, tema 1099, julgado em agosto de 2020, onde fixou-se essa tese, que não existe ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizado em estados distintos, visto não haver a transferência de titularidade e nem realização de ato de mercância. Essa decisão está em linha com a súmula do 166 do STJ, uma súmula formada ainda à época da edição do Decreto-Lei 406, que dizia que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo titular. Portanto, nenhuma novidade na seara constitucional, né? E daí é que vem a pergunta, mas por que essa preocupação agora com a decisão proferida na DC, se esse sempre foi o entendimento do Supremo? A questão é que, até então, as decisões elas haviam sido tomadas em caráter individual ou, no máximo, em repercussão geral, que cria um efeito vinculativo apenas para o Poder Judiciário. E aí todas as instâncias judiciais devem observar essa tese firmada pelo STF. Nós temos tanto a decisão em repercussão geral no STF, quanto em recurso repetitivo no âmbito do STJ. Mas com a ação declaratória de constitucionalidade, a gente passa a ter um efeito erga omnes, onde todos são obrigados a observar as decisões judiciais proferidas em ações de controle concentrado de constitucionalidade. E, portanto, agora, o poder legislativo passa a ser obrigado também a observar essa decisão proferida pelo Supremo. A decisão foi basicamente essa: o tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na presente ação, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, parágrafo 3º, 2. Esse artigo ele fala da autonomia dos estabelecimentos. O artigo 12, inciso 1, no trecho que fala que incide o ICMS ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, e o artigo 13, parágrafo 4º, que cuida da base de cálculo do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Esses são os dispositivos declarados inconstitucionais. Eu gostaria de chamar a atenção para o disposto no artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2, que também foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Esse é o dispositivo que, de certa forma, daria base para a exigência do ICMS nessas operações, porque ele cria uma ficção jurídica. Todos sabemos que pessoa jurídica tem uma personalidade jurídica só, as filiais são uma mera ramificação da pessoa jurídica, é apenas um estabelecimento, ele não tem personalidade jurídica própria, mas para fins do ICMS criou-se essa ficção jurídica de que os estabelecimentos do mesmo titular seriam estabelecimentos autônomos. A partir do momento que o STF declara a inconstitucionalidade desse dispositivo, está terminando com essa ficção jurídica. E terminando com essa ficção jurídica, de fato, o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro não teria essa característica de uma saída de um ato mercantil. A preocupação, no entanto, vem com o disposto no artigo 155 da Constituição Federal. No parágrafo 2º, inciso 2, diz que a isenção ou não incidência do ICMS, salvo determinação em contrário da legislação, tem dois efeitos. Não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes, o que seria bastante óbvio. Se você está diante de uma operação de isenção ou não incidência, você não teria crédito naquela operação. E o segundo efeito acarretará anulação do crédito relativo às operações anteriores.
Poxa, então você não tem o crédito e você tem anulação do crédito referente às compras. Essa é a preocupação maior decorrente desta decisão. Basicamente, nós teríamos esse problema, efetivamente, para quem efetua transferências. Então, um fornecedor, numa operação de compra e venda para um atacadista ou distribuidor, ele vai destacar o ICMS, esse ICMS representa crédito para esse atacadista. O atacadista, se ele fizer uma transferência da mercadoria para outra filial, haveria, segundo esse entendimento de não incidência, haveria que estornar esse crédito referente às operações anteriores e, na filial, ele não tomaria crédito algum e pagaria integralmente o ICMS na venda para um cliente varejista. Essa é a situação, diríamos assim, que preocupa efetivamente por essa decisão, porque a gente levaria a ter uma situação em que eu paguei o ICMS efetivamente na compra e seria obrigado a fazer o estorno numa transferência para outro estabelecimento do mesmo titular. Isso implicaria basicamente em quê? Implicaria na necessidade da gente transformar todas as filiais em empresas, em CNPJs, um ato de mercância, um ato de compra e venda, e não exatamente um ato de mera transferência. Claro, isso tem outras implicações, tem implicação no PIS e COFINS, implicação em questão de preço de transferência, tem uma série de questões que são afetadas por uma decisão como essa de abrir outros CNPJs. Mas, sem dúvidas que, por essa decisão e seguindo esse entendimento de que estaria ali diante de uma operação de não incidência, os efeitos para as empresas que realizarem esses atos seriam esses: o estorno do crédito da operação anterior e a utilização de nenhum valor como crédito na operação subsequente. No entanto, a gente tem que observar que a decisão da DC 49 foi de que o mero deslocamento físico de mercadorias não pode gerar efeitos de saída, ou seja, não é ali um fato gerador do ICMS. Aliado a isso, o fato do STF ter declarado inconstitucional esse dispositivo que estabelecia a autonomia dos estabelecimentos, significa que todos os estabelecimentos passam a ser estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica e, portanto, o deslocamento físico entre esses várias ramificações, vários estabelecimentos filiais, não pode gerar efeitos no campo jurídico, não seria um fato jurídico. Seria uma mera movimentação, como se você estivesse levando mercadorias de uma prateleira para outra. Não teria ali um evento para avaliação se eu estaria diante de uma saída não incidente ou de uma saída isenta. O que a gente entende é que o mero deslocamento não pode gerar esse efeito de aplicação da previsão constitucional de não incidência. Não seria fato jurídico para fins do ICMS. Mas, ainda assim, a gente tem que reconhecer que temos problemas decorrentes mesmo desta interpretação. Como fica o crédito de ICMS? No estabelecimento que comprou a mercadoria ou deverá acompanhar a mercadoria? Essas são questões relevantes. Pelo princípio da não cumulatividade, que está previsto também lá na Constituição Federal, artigo 155, inciso 1, parágrafo 2º, ele fala que o imposto será compensado, o que for devido na saída com o valor pago nas operações anteriores. Portanto, para que o princípio da não cumulatividade se efetive, se você leva a mercadoria do estabelecimento A para o estabelecimento B, e no estabelecimento B você dá a saída para terceiros, ali ocorrendo o fato gerador, pelo princípio da não cumulatividade, é ali que você vai compensar esse imposto pago referente à operação anterior. Poxa, mas aí cria alguns problemas. Sim, haveria necessidade de ter uma regulamentação quanto à forma de transferência desse crédito de ICMS correspondente àquela mercadoria transferida. E isso vai demandar dos estados ou uma lei complementar que trate, que regulamente essa transferência do crédito, ou mesmo um convênio entre os estados para
regulamentar, tratar adequadamente essa levada do crédito de um estabelecimento para outro. Mas a gente tem outros problemas. E o ICMS pago por substituição tributária? A Constituição fala que, uma vez que a lei pode atribuir a outrem a obrigação pelo recolhimento do imposto. Poxa, se o ICMS, a lei veio e estabeleceu que outro estabelecimento faria o recolhimento do imposto, eu não teria que, na saída subsequente, pagar ICMS, mas pode ser que o imposto tenha sido pago a outro estado. Portanto, isso terá que ser também regulamentado por lei complementar ou por convênio entre os estados. Certo é que, uma vez pago o ICMS por substituição tributária, não poderia o estado de destino querer receber do contribuinte novamente aquele mesmo imposto. O estado de destino, onde for dada a saída de mercadorias com destino a terceiros, é que teria que buscar um mecanismo de compensação do crédito de ICMS que lhe for devido, que tenha sido pago para outro estado da federação. As unidades federativas, elas se apressaram para fazer uma interpretação dessa decisão da forma que lhes é mais favorável, ou seja, aplicando a previsão constitucional de estorno do crédito da operação anterior das transferências. Então, nós tivemos, no caso do Rio Grande do Norte, eles inclusive apresentaram isso nos embargos, dizendo o seguinte: olha, a decisão não me afeta, ao contrário, ela gera um benefício. Aqui eles levantaram que de 2016 a 2020, o crédito fiscal que eles suportaram pelas transferências seria aí da ordem de 2,195 bilhões. Já as saídas interestaduais, o crédito fiscal que seria um imposto recebido pelo Rio Grande do Norte seria de 1,2 bilhão, ou seja, na conta deles, eles têm uma conta favorável em R$1 bilhão. E se apressaram em dizer que vão estornar crédito de ICMS de mercadorias recebidas em transferência. Inclusive, o Estado de São Paulo teria tido uma manifestação inicial que essa seria a interpretação, esse seria o procedimento que eles adotariam, mas não chegaram até o momento a regulamentar ou a estabelecer isso efetivamente. Bem sabemos que a incidência de ICMS nas transferências é apenas um mecanismo de transferência do crédito de ICMS da operação anterior para o estabelecimento de destino. Não se trata propriamente de uma operação com um fato gerador típico do ICMS. O saudoso professor Alcides Jorge Costa já dizia que não foi a melhor solução adotada pelos estados ao estabelecer a incidência do ICMS na transferência, porque efetivamente ali havia um problema de constitucionalidade na regra. Ele defendia que o ICMS deveria ser um imposto incidente não nas operações de circulação de mercadorias, e sim nas operações tendentes e destinadas ao consumo, efetivamente. Mas certo é que na nossa a decisão que a gente tem, a regulamentação previu a incidência do ICMS na transferência, ainda que como uma forma de levar o crédito para o estabelecimento de destino. E por conta disso é que criaram na Lei Complementar 87 essa ficção jurídica de estabelecimento autônomo, que obviamente não é. A personalidade jurídica ela é própria, ela é apenas da pessoa jurídica titular de todos os estabelecimentos. Mas é bem claro que há uma ausência de fato gerador, já que realmente não há essa circulação jurídica neste mero deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Mas, para isso, agora, há necessidade de construir uma nova solução legislativa, uma solução que venha a assegurar aos contribuintes o cumprimento do princípio da não cumulatividade. E, para isso, não basta assegurar que o crédito fique no estabelecimento que comprar a mercadoria no primeiro momento. Para que o princípio se efetive, o ICMS da compra da operação anterior, ele tem que ser compensado no local onde se fizer a saída com destino a terceiros.
E quais são os aspectos importantes que nós temos que observar neste momento? A decisão ela foi proferida no âmbito do STF sem muita discussão. Era um assunto já conhecido por todos, que, teoricamente, não representava nenhuma novidade, não houve, até o julgamento, nem a participação de nenhuma entidade, apenas o argumento apresentado pelo Estado do Rio Grande do Norte e a decisão que foi em linha com a jurisprudência já estabelecida. Mas agora entendo que, por meio dos embargos apresentados, abre-se uma oportunidade para as entidades representativas dos setores econômicos atuarem perante o STF. Há uma disposição do STF entendendo que não seria possível a participação como amicus curiae após o julgamento do caso, como estamos diante disso nessa decisão, na DC 49. Mas mesmo com esse entendimento, é importante que as entidades se manifestem para demonstrar ao STF as consequências desta decisão. E entendo que seria necessário obter esse esclarecimento quanto à inexistência de saída de mercadorias no simples deslocamento entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, para não atrair aquele entendimento da não incidência de ICMS com os efeitos ali previstos na Constituição. É importante também ter uma modulação de efeitos dessa decisão para preservar as relações jurídicas já realizadas, evitando contingências nos estados de origem e destino. Nós podemos ter agora vários estados exigindo dos contribuintes o estorno de crédito de ICMS originado em operações de transferência. Isso porque, embora a decisão ela não tenha transitado em julgado, há um entendimento que, se houve uma declaração de inconstitucionalidade, aquela norma não poderia surtir nenhum efeito e, portanto, ela poderia ser aplicada de imediato. Por isso que seria também o terceiro ponto, necessário suspender a eficácia dessa decisão até que sejam esclarecidos esses pontos, o alcance da decisão sobre o pedido de modulação de efeitos, para que as relações jurídicas sejam efetivamente preservadas. Senhor presidente, eram esses os pontos que eu gostaria de estar compartilhando com todos. A BARD já se antecipou, já apresentou um pedido de amicus curiae neste processo, basicamente defendendo essas questões. Eu acho que é importante, de fato, essa participação, e a BARD, por representar as empresas atacadistas, não pode efetivamente ficar de fora, e o STF precisa entender a dimensão para que a decisão não nos afete de forma muito efetiva. É claro que existem uma série de situações particulares decorrentes disso, mas eu entendo que o precisa ser acertado neste momento é a situação geral, e aí buscando posteriormente soluções individuais para cada caso. Eu agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Muito bem, o doutor Paulo Irã trouxe esse tema e ele ainda cabe algumas discussões. É óbvio que nós estamos no momento... Vocês estão me ouvindo? Ok. Nós estamos num momento em que temos embargo declaratório do Supremo Tribunal Federal, tomando como parâmetro, não é, Paulo Irã, essa questão que tivemos agora da exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, em que não foram admitidos os amicus curiae na fase de embargo declaratório. Não admitido, não tem como apresentar a matéria. Porém, existe um ponto aí que nós precisamos ter em mente, que nos dá uma certa tranquilidade enquanto se trabalha as colocações que o doutor Paulo Irã fez, ou seja, essa regulamentação geral. Primeiro, tem um projeto de lei já tramitando lá sobre essa regulamentação, é trabalhar em cima disso. Segundo,
é que os efeitos dessa decisão, os efeitos não são imediatos, né? É um pouco diferente de algumas decisões em que se julga por questão de interpretação, mas no caso foi julgada a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar número 87. Em assim sendo, como consequência, esses dispositivos repercutiriam nas 27 leis, 26 estaduais e a distrital que cria o ICMS, que precisariam também serem modificadas. Porém, os efeitos dessas 27 leis e os efeitos do que está disposto na Lei Complementar número 87 continuam plenamente válidos. Por quê? Para que surta o efeito de contra terceiro, o efeito erga omnes que o doutor Paulo Irã falou, é preciso que o Supremo Tribunal Federal, após transitado em julgado, comunique ao Senado Federal e o Senado Federal, através de resolução, retire do ordenamento jurídico esses termos. Então, enquanto isso não for feito, as leis são plenamente válidas, e tanto a 87 como as estaduais e a distrital, porque ainda não foi tirado do ordenamento jurídico em virtude da decisão judicial. Assim sendo, nós temos esse período para trabalhar, e é muito bom essa medida que está sendo adotada pelas associações. O Oscar tinha me falado que a ABAD já estava entrando, conforme eu recebi informação, agora já entrou, e acompanhar isso de perto, mas também trabalhar o projeto de lei que está lá para regulamentar, que já está tramitando, que é para regulamentar essa situação. Porque, por enquanto, nada pode ser modificado, o Estado ainda muda se quiser a lei dele, mas ainda não tem uma norma, uma decisão do Supremo Tribunal que obrigue a essa retirada desses termos e desses dispositivos. Como eu digo e repito, só para consolidar, é que quem pode fazer isso é o Senado Federal, através de resolução, depois que transitar em julgado e o Supremo Tribunal Federal comunicar ao Senado Federal. Eram as minhas colocações sobre o tema. Uma pergunta, está aberto? Pode perguntar? Sim, por favor. O Paulo Irã está aí para responder, eu também estou à disposição. Paulo Irã, Damasceno, obrigado aí pela exposição. A minha dúvida é o seguinte: com relação a tudo que foi exposto, o Rio Grande do Norte, assim como São Paulo, já declararam a posição de estornar esses créditos. Essas medidas individuais dos estados, é possível que aconteça? E acontecendo, quais são as medidas cabíveis? Quer responder, Paulo? Eu quero que eu responda. Bom, eu inicio e depois você complementa a minha resposta com tranquilidade. Existe um risco dos estados não observarem esse rito que o doutor Damasceno mencionou. Ou seja, corretamente, competiria ao Senado expurgar do direito positivo essas normas declaradas inconstitucionais, a partir daí ter a edição dos atos regulamentares pelos estados. Mas existe, São Paulo, por exemplo, ele teria se antecipado e dito que já iria fazer o estorno do crédito. Então, por conta deste risco, é que seria importante que o Supremo manifeste no pedido feito de suspensão da decisão, para evitar que venha a ter maiores repercussões uma ação estadual. Claro, se os estados assim o fizerem, aí caberia mandado de segurança e tudo mais. Mas a informação que nós tivemos é que alguns estados estavam se antecipando e querendo já determinar o estorno. Pelo que eu vejo, complementando o que o Paulo está falando, o Estado de São Paulo mencionou a possibilidade. Não existe dispositivo nesse sentido e nem notícia nesse sentido. Foi só o que seria. O que o Rio Grande do Norte, que o tiro saiu pela culatra, né? Que tentou uma coisa e aconteceu outra. Então, o Rio Grande do Norte queria não era o fato que aconteceu, é tanto que ele perdeu a causa. Então, o que o Rio Grande do Norte queria é que fosse declarado constitucional esses dispositivos, constitucionais esses dispositivos. Conversando com alguns secretários de Fazenda, o que nós sabemos é o seguinte, é que não haverá medida contrária ao contribuinte nesse sentido, até que eles regulamentem, até porque eles têm interesse nessa situação. Em assim sendo,
eles não tomarão uma medida prejudicial aos contribuintes. Aí eles vão procurar via CONFAS essa regulamentação, e enquanto, como não tem um substrato legal, que é o CONFAS, a própria norma que ele possa ter sustentação, vão trabalhar também no impulsionado dessas normas aí que estão já tramitando. Eu ouso dizer que não é motivo de preocupação para o contribuinte, porque todos eles fizeram os atos de boa-fé baseado numa lei local que estabelecia essas normas. Por conseguinte, se alguém teria que pagar o pato, seria o próprio Estado e não o contribuinte. E quem é titular da ação é o Estado, não é a União, não é o Supremo Tribunal Federal. Então, quem é o titular do crédito é o Estado. Como o Estado não tem interesse, eu não vejo motivo de preocupação. Mas, mesmo assim, afirmo que o próprio Estado, para tomar essa medida, é preciso que isso seja expurgado da Lei Candir. E nem o Estado pode expurgar da Lei Candir. Então, enquanto estiver na Lei Candir, o Estado não pode tirar da sua lei, da base lá. Então, é preciso que o Congresso, o Supremo Tribunal Federal decrete a obrigatoriedade da exclusão. E, ao decretar a obrigatoriedade da exclusão, os textos da Lei Candir perderão a eficácia. Ao perder a eficácia, colocará as leis estaduais e a distrital como inconstitucionais. Aí sim, cabe a regulamentação local. Por conseguinte, é trabalhar, como disse o Paulo Irã, é acompanhar, mas não existe motivo imediato de preocupação. Nesse sentido, Damasceno, as associações não devem, não tem como ingressar nem movimentar nada por enquanto, doutor Paulo Irã, a não ser a nível nacional. Eu entendo que, de fato, não existe motivo para uma preocupação efetiva dos contribuintes, não existe motivo para mudar procedimento, por enquanto, mas é importante que haja manifestação no Supremo para, por exemplo, pedir a modulação de efeitos, para buscar uma decisão que não venha a criar um problema efetivamente. Nós estamos diante de uma situação que, se ela for decidida conforme está, poderemos ter problemas adiante. Certo? Ok? Ok, perfeito. Muito bem. Obrigado, doutor Paulo Irã. Obrigado, Anastácio. Peço que continue conosco, que agora nós vamos conversar sobre o nosso PLP, que hoje já é uma matéria de cunho nacional, conhecido por todo um trabalho que tem sido feito por todas as entidades dos estados e principalmente com o trabalho da ABAD e hoje da UNEX, da Confederação Nacional do Comércio. Então, as entidades estão todas congregando esse trabalho, mas nós temos o seguinte: nós tivemos, o PLP nasceu desse fórum, o Paulo Irã, acho que você deve saber, e daqui, das 27 entidades estadual e a distrital, 25 assinaram o documento, razão por que quase a unanimidade deu carta branca para que a ABAD levasse avante. E assim foi feito, e o presidente da comissão, aliás, da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, o deputado pela Paraíba, Efraim Filho, assinou o PLP, que recebeu o número 5, logo do início de fevereiro deste ano. Está com a relatoria da Vitória, o deputado do Espírito Santo, com o relato e o voto favorável, e nós temos trazido muito debate aqui, as entidades estaduais têm se movimentado bastante. No primeiro momento, nós tivemos um contato com a secretária da Fazenda do Estado do Ceará, doutora Fernanda Pacobaíba, com quem nós temos uma grande aproximação através de um conselho que nós temos aqui, que é o CONDECON, Conselho de Defesa do Contribuinte do Estado do Ceará. E ela, neste fórum, disse inicialmente seria contrária, porém, se houvesse digamos, uma redução do pedido, óbvio que a gente disse que tem que pedir mais para poder negociar o possível, né? Ela poderia abrir mão. Mas a questão é que alguns estados andaram sendo contactados, alguns secretários de Fazenda andaram sendo contactados e disseram que dependeriam bastante da posição da secretária, que ela é uma espécie de líder, no CONCEFAZ e, por conseguinte, no CONFAZ. É o Comitê dos Secretários de Fazenda, o CONCEFAZ. E provocada recentemente, ela não estava atendendo a demanda porque ela estava com o marido entubado com essa Covid, mas graças a Deus recebeu alta e já está em casa.
ela nos atendeu na reunião em que participou o Antônio Cabral, o vice-presidente da ABAD, o Juliano Souto, o presidente da ACAD, foi quem provocou aqui no Ceará, o Milton Carneiro, e o Zé do Egito, ex-presidente da ABAD, e eu também participamos. E ela apresentou o seguinte, que já conversando com o pessoal e tendo em vista o andamento do nosso projeto e a aceitação, ela também entendia que não é momento de se retirar do comércio esses incentivos, razão porque ela, a partir de então, apoiava o nosso projeto. Pedia só que não fosse os 15 anos, os 10 anos mais, né? Mas que ela apoiava o nosso projeto. E, em virtude desse apoio que ela daria, ela iria conversar com o pessoal do CONFAS para que não houvesse a necessidade da lei, porque para que essa manutenção viesse através de decisão do CONFAS. Eu levantei que o CONFAS, para aprovar essa modificação, vai exigir a unanimidade, porque para aprovar o convênio 190, a lei complementar número 160 quebrou a unanimidade do CONFAS, para poder aprovar, embora estejam aprovados. Mas agora, para que as leis de incentivos, dos incentivos fiscais de cada unidade da federação pudesse ser aprovada através de convênio do CONFAS, era necessário que houvesse unanimidade no CONFAS para baixar um convênio revitalizando essas normas e dando um prazo de 8, 10 anos, 7 anos e assim por diante. Ela ficou de criar um grupo de estudo dentro do CONFAS. E no mesmo dia criou esse grupo. No mesmo dia foi criado um grupo de estudo dentro do CONFAS. E o que ficou pactuado? Esse grupo de estudo dentro do CONFAS vai trabalhar a possibilidade ou seja, de tirar o objeto do nosso projeto. Como é que tiraria o objeto do projeto? Eles iam na frente e regulamentavam, dando prazo. E votando por unanimidade. Então, isso realmente traria a perda de objeto do nosso projeto de lei. Mas ficou o seguinte compromisso: o trabalho que as entidades, o trabalho que a ABAD vem fazendo, o trabalho que nós estamos realizando, continuará do mesmo jeito e mais fortalecido ainda, sabendo dessa bandeira branca que vem da parte do CONCEFAS. Em assim sendo, nós vamos trabalhar. E o que chegar primeiro, obviamente, leva vantagem. Se ela conseguir aprovar o convênio, se eles conseguirem aprovar o convênio do CONFAS, beneficia a todos e nós vamos aplaudir. Se não conseguir, nós vamos continuar o nosso trabalho. Porém, ela deu uma situação que eu achei muito importante, que muito nos alegrou. Foi o que ela conversou para eles. Se vocês querem sair como atores, ou querem sair como coadjuvantes, né? Querem sair como sendo os protagonistas da situação, ou querem sair como coadjuvantes, porque o Congresso vai aprovar e nós vamos cumprir. Então, não é melhor nós aprovarmos logo? Isso para nós foi muito salutar, porque está vendo que nós estamos caminhando no caminho certo. Já houve uma audiência pública, uma audiência pública lá na Comissão de Finanças e Tributação. Está marcado para quarta-feira próxima uma nova audiência pública. Pelo número de convidados, o número é um pouco grande, nós estamos inscritos como coordenador deste fórum, através de um deputado federal, nós estamos inscritos lá, já foi deferido o pedido para que nós participássemos, está possível de ser agora quarta-feira, dia 16, porém, o presidente da comissão, o deputado Júlio César, ele dividiu em 2 grupos, porque tem muito. Então, se der certo, na quarta-feira próxima serão ouvidos somente os governadores. E na quarta-feira seguinte seria ouvido o secretário de Fazenda e os representantes do Fisco, onde nós estaríamos enquadrados. Mas nós estamos ainda de sobreaviso, porque até hoje nenhum governador confirmou a participação. Até hoje, nenhum governador confirmou a participação. Se não o fizer, obviamente que nós iremos, nossa participação será agora logo no dia 16. O importante é que a união das entidades, a coordenação da ABAD tem trazido o trabalho muito de forma fortalecida. O que nós estamos precisando, e isso já tem caminhado bastante, é a unanimidade de argumentos, de raciocínio e mostrar o que é importante, para que nós não possamos dar contra-argumento, como é que lá acontece, a gente, na empolgação,
diz uma coisa que nós sabemos. Por exemplo, se nós formos falar com um pessoal da Secretaria da Fazenda, o argumento é muito diferente de um argumento que nós deveremos levar para os deputados. Os deputados, digamos, podemos até dizer que, em sua grande maioria, são leigos na matéria. Secretário da Fazenda, não. O secretário da Fazenda já sabe a repercussão, já sabe, né, o que nós estamos pedindo e o que isso representa. Então, a linguagem para cada segmento, para cada pessoa, é um pouco diferente. Por exemplo, quando nós vamos dizer assim, o setor está sendo investido muito, está sendo pego de surpresa. Argumento por terra. Perda de tempo e argumento para eles. Por quê? Onde é que eu posso alegar surpresa numa coisa que eu sei há 5 anos? Então, não existe surpresa, né? Obviamente, quando a lei saiu em 2017, já vinha dizendo que era 31 de dezembro de 2022. Então, não podemos alegar surpresa. Alegar investimento, sim. Agora, alegar, por exemplo, nós estávamos comentando na segunda-feira passada a questão digamos, de a gente compararmos a indústria e querer um tratamento isonômico. Também não é argumento favorável. Dizer que nós somos parte, colaboramos com a indústria, fazendo o complemento, que a indústria não chega aos grandes rincões ou aos pequenos varejos espalhados pelos interiores do Brasil. Então, são argumentos. Eu peguei de diversas leis, onde tem os convênios, um ponto-chave, é que a decisão que nós estamos buscando não vai nos beneficiar diretamente. A decisão que nós estamos buscando é uma procuração dada ao secretário de Fazenda de cada estado, para, através de um poder discricionário, atender a quem preenche os requisitos. Por conseguinte, só em aprovar a lei, não está aprovando a renovação do convênio, a renovação do benefício. Está autorizando o estado a renovar. A proposta da doutora Fernanda disse até o seguinte: hoje nós estamos podendo copiar e colar o benefício de um estado da mesma região. Se por acaso for através de convênio, nós podemos copiar de qualquer parte do país. Então, Paraná pode ser copiado pelo estado do Nordeste, vice-versa, São Paulo e assim por diante. Então, era mais abrangente. Eu sei que dentro dessa reunião nós saímos conscientes e cientes de que nós temos todas as possibilidades de conseguir aprovar o nosso PLP. Eu passo a palavra para o Toninho Cabral, que estava conosco nessa reunião. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde a todos os amigos. Foi uma reunião muito produtiva. A doutora Fernanda realmente não tem uma liderança de destaque no CONFAS por ordem do acaso, muita condição embarcada, discussão bem ampla. O doutor colocou muito bem, ficamos agora com a possibilidade de 2 frentes, né? Mas isso não anula o nosso trabalho, nós estamos realizando aí, junto ao Legislativo, que esse seguro morreu de velho. CONFAS, com esse negócio de unanimidade, não tem nada de simples. Então, vamos continuar a nossa peleja, né, aí com nossos deputados. Essa nossa audiência pública, dia 16, se realmente não for confirmado os governadores, retornar aí ao âmbito da discussão também com os parlamentares, precisamos estar em linha com nossos deputados para que eles possam aí fazer pronunciamentos em defesa ao nosso PL. Na Bahia, aqui nós estamos trabalhando com todos para que eles possam pedir lá a palavra e se posicionar. Já teve isso na audiência anterior, nós tivemos alguns baianos se posicionando. E seria muito importante também que os outros estados, né, através das entidades, também fizessem essa movimentação, que é muito importante. Então, acho que os avanços foram significativos. Pelo menos nós criamos aí uma discussão em âmbito nacional, né, e totalmente favorável. Bom, se vier pelo CONFAS, seria realmente, como o doutor colocou, né, um alento. Não é das tarefas mais fáceis, mas pelo posicionamento, né, da doutora Fernanda. Sinceramente, doutor Marcelo, eu fiquei muito otimista pelo posicionamento. E também essa orientação que ela deu em relação a sair através do convênio, da possibilidade desse entendimento aí de um Estado ter a possibilidade de copiar o incentivo do outro, quebrando essa questão da regionalidade, né? Seria muito interessante. Quer dizer, nós estamos lutando por algo que poderia já ser um beneficiado em um todo. Isso acontecendo seria muito justo, né? Até igualaria, criaria uma igualdade
a determinadas situações de algumas distorções no benefício de um Estado, ser mais simplificado, a ser até melhorado do que o outro. Essa é mais ou menos a posição que eu entendi, mas foi muito proveitosa a reunião. Parabenizar o pessoal do Ceará, o presidente do Ceará, aí da Associação Cearense, Milton Carneiro. Que conseguiu aí essa agenda bem interessante, não é muito comum o secretário de Fazenda se disponibilizar, né, para essa discussão. Tivemos esses dias aí na participação do secretário aí do Espírito Santo, né, mas não é muito comum, é porque essas associações, elas estão assim, aí parabenizo o César, o seu presidente, são bem desenvoltas, não é muito fácil. A gente está tentando aqui marcar uma reunião com o secretário de Fazenda, mais para algo, uma discussão sobre o nosso PL, e ele está tendo dificuldade, mas nós vamos marcar. Quer dizer, o Ceará conseguiu marcar aí praticamente uma videoconferência com outros estados participando, como foi também lá no Espírito Santo. Um negócio interessante que nós pegamos dela foi que, primeiro, ela se comprometeu e logo na mesma hora ela passou um WhatsApp para mim dizendo: já formamos o grupo, e perguntou se nós estávamos à disposição. Me coloquei à disposição para qualquer reunião que fosse necessária. Mas no mesmo dia ela compôs o grupo para discutir. Nos deu a boa notícia que a maioria dos secretários de Fazenda já estão favoráveis ao PLP ou à regulamentação. Ou seja, já estão favoráveis, a maioria dos secretários de Fazenda já está favorável à prorrogação dos incentivos fiscais. Então, já é uma aleluia, né, para que nós possamos continuar esse trabalho. Muito bem, a palavra está franqueada. Algum comentário, Oscar? Não. Obrigado. Eu cheguei atrasado aí porque estava na reunião da UNEX, estava só mandando um recadinho para você, tá? Eu queria cumprimentar o Paulo Irã Gomes aí, que é amigo lá da Martins, e o André Blanco, da DBA, que está me ajudando lá com a questão do Amigos Cures. Estamos trabalhando esse assunto, Damasceno, desculpa aí atrapalhar. Também estamos buscando, através da UNEX, um apoio, além da BAD entrar com a Amigos Cures, além de algumas outras entidades da UNEX entrar, também estamos vendo a possibilidade de tocar, como você mencionou, através do Legislativo também a questão da lei do Candir, né, que teria que ter uma emenda aí, tá bom? Mas era mais isso. A PLP aí, você está conduzindo brilhantemente. Amanhã, depois da manhã, teremos mais uma audiência, né? Então, eu peço licença para você. Estava me despedindo ali no chat, tá? Estamos juntos amanhã, depois da manhã, lá na audiência, se Deus quiser. Vamos ter um sucesso aí, vamos fazer um gol, né? Com o apoio de todos aí, a gente vai fazer. A CNC vai também estar presente amanhã, né? Depois da manhã, né, Damasceno? Então, licença aí, obrigado, boa condução no seu fórum, querido. Valeu, Oscar, no nosso fórum, viu? Nosso fórum. Estamos juntos. Eu estou um pouco lá, um pouco aqui, mas estamos juntos. Valeu, e você, obrigado. Um abraço aí. Você junto com essa turma aí, esses estados, todo presente, esse presidente, isso é uma super força, meu querido. Tá bom? Valeu, Oscar. Obrigado, amigo. Devolvo a palavra ao presidente da mesa, o doutor Paulo César. Está desligado, Paulo. Pronto. Estamos ligados, né? Obrigado, Oscar, aí, pela contribuição. Paulo Irã, foi muito importante aí. Muito obrigado pela sua dedicação, pelo seu tempo aí. Eu gostaria até de perguntar se caberia alguma iniciativa individual de cada associação, ou se, para somar esse documento já enviado pela BAD, ou se a gente estaria só compondo e participando regionalmente aí, quando possível. Essa é uma dúvida. Paulo, só um minutinho, Oscar, por favor. Paulo, esse questionamento foi trazido na reunião passada, de que para poder entrar com Amigos Cures precisa ser uma entidade nacional. Então, a afiliada não daria nem o nome, daria o apoio. Viu? Eu sei, mas eu queria saber como que a gente deveria participar. Aí o Oscar responde. Na realidade, nós entramos, a BAD está entrando e a UNEX
também está entrando, não a Unex em si, que é um conjunto de entidades, mas algumas entidades da Unex, como a Abras, como a CNDL, como a CACB, que é a Associação Comercial, entidades nacionais, estão entrando com a Mixcure. Isso para provocar um pouco mais. Agora, o Paulirã também, o Damasceno conduzindo. Mas sobre o aspecto legislativo, talvez a gente consiga, porque aí entra no aspecto legislativo, a gente entra com uma emenda sobre a Lei Candir, porque a gente ataca dos dois lados. Uma questão é o STF, aí é como o doutor Damasceno colocou, tem que ser entidade nacional e normalmente entra através do Amixcure. E aí é melhor que cada entidade entre com o seu. Então, mas no legislativo, né, Damasceno, doutor Damasceno, a gente pode unir forças aí, as nossas forças políticas, junto com a da Abra, junto com a da Unex, para mudar o que tiver que mudar, para sedimentar o que é necessário fazer, como bem já relatou aí o Damasceno. Então, é nesse sentido que a gente vai poder, e é o nosso objetivo, sempre atuar no legislativo, né, Damasceno? É verdade, Oscar. Inclusive, já tem tramitando o projeto de lei para fechar essa lacuna. Eu vou fazer um levantamento de tudo isso aqui para nós analisar por onde podemos caminhar. Eu acho até que o doutor Fernando, que está nos ouvindo, tem alguma coisa sobre o assunto, doutor Fernando. Se você tiver alguma informação sobre... Eu sei que tem projeto de lei já tramitando nesse sentido, não é verdade? Tem sim. Não, tem uma lei tramitando, desculpa só me cortando, o doutor Feitosa da Abras ficou de cuidar mais do legislativo, o doutor André Blanco, que é da BAD, ficou de cuidar do STF, que é o Amixcure. Então eu vou tentar colocá-los ele em contato com você também, mas tem uma emenda tramitando, por favor, deixar quem é sábio aí falar, tá? Desculpa. O projeto de lei complementar do Senado 332/2018, né, de iniciativa do senador Fernando Bezerra, era no sentido de colocar expressamente a não incidência nessas transferências na Lei Candir. Em outubro do ano de 2019, houve uma emenda da senadora Cátia de Abreu no sentido de assegurar a manutenção de crédito. Agora, nesse mês, no dia 8, o senador Irajá, que é o relator na Comissão de Assuntos Econômicos, fez a entrega do seu relatório, né, um voto favorável à aprovação da emenda com uma subemenda. Então, a não incidência nas transferências, com manutenção integral do crédito e, alternativamente, o destaque do imposto no documento fiscal para assegurar o crédito no destino. Eu acho que o projeto está perfeito, né? Sei também que já houve apoiamento da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, e eu particularmente entendo que, a par de todas essas iniciativas junto ao Supremo Tribunal Federal, né, as entidades poderiam trabalhar mais firmemente nesse projeto de lei, que também, digamos assim, vai resolver o problema. Eu vou trazer esse projeto de lei para discussão na próxima segunda-feira aqui no nosso fórum. Nós vamos já discutir, ver os caminhos que podemos seguir. Eu já convido o doutor Paulirã para estar conosco também, o doutor Fernando, para nós debatermos esse projeto de lei na próxima segunda-feira. Nós já podemos daí tirar o que é preciso fazermos, se para melhorar ou se só para impulsionar. Obviamente, nós vamos ter que trabalhar isso com certo cuidado para não pedir demais aos nossos deputados. Mas agora está fácil, pessoal. Esse projeto de lei está no Senado. O nosso está na Câmara Federal. Então, nós vamos trabalhar o nosso, PLP 05, na Câmara Federal e o PLP 332 no Senado Federal. Então, nós podemos trabalhar em duas frentes nesse sentido. Então, eu vou trazer esse assunto na próxima segunda-feira aqui, Oscar, para a gente esmiuçar mais um pouquinho. Eu vou tentar, com a sua permissão, eu vou convidar o doutor André Blanco, que ele está cuidando desse assunto para a ABAD, junto da Unex também, com as outras entidades, que também é do comércio e precisa disso. E aí, com a sua permissão, eu convido para ele estar no próximo fórum também, junto com o doutor Paulirã, que vocês já são amigos, né? Tá bom? Nós somos amigos, vocês são... Eu convidei, Oscar.
Até convidei o André, mas ele está com a esposa em aniversário, por isso que ele não participou. Ok. Ok, combinado. Paulo, você tem a palavra, Paulo, de volta, para comandar o debate. Não, eu acho que o debate foi ótimo aí, acho que a gente precisa realmente sair com definições, né? E acho que a gente está saindo, isso que é o mais importante. Pela DEMIG, por nós aqui, mais uma vez, agradecer essa abertura que nos foi dada no fórum, agradecer ao Sandoval a essa receptividade de sempre, né? Ao senhor Damasceno, o doutor Damasceno, aí, pela contribuição e aprendizado de sempre também que nos coloca, e ao doutor Paulo Liran, por ter também cedido esse tempo. A todos que puderam participar aí, né? Eu acho que dedicando o tempo aos estudos aí, o que é possível para a gente fazer. Nosso muito obrigado. Bom? Alguém mais quer usar da palavra, quer alguma mensagem? Embora o presidente tenha dado por encerrado, a gente reabre. Estou de olho no tempo aqui, Damasceno. Enquanto não tirar aqui o Andy, não botar o Andy, Geraldo. Alguém vai Damasceno, está reaberta a sessão, né, Damasceno? Tudo bem, então. Não, eu só tenho uma colocação aí, realmente ficou muito, muito bom essa sobre a PL 05 aí, o apoio aí da secretária da Fazenda do Ceará, né? E se vier por unanimidade pelo CONFAS, é muito melhor, porque é decisão que todos vão aproveitar. E se vier pela PL 05, corre o risco de o Estado dizer assim, não, eu não quero, vou encerrar. Ele pode encerrar a hora que quiser. Agora, assim, veja bem, a secretária da Fazenda do Ceará, ela tinha dito que concordava, mas não concordava para 2032. E ela parece que repetiu isso. Então, ela pode fazer um acordo lá com o secretário da Fazenda, a gente fecha, né, por unanimidade, mas só mais X anos. Entendeu? Então, essa é a única preocupação. Mas vindo pelo CONFAS é muito melhor para a gente. A questão, Torres, dela é a fase de transição. Eles achavam que já estariam com a reforma tributária. Então, podemos colocar esse prazo por um prazo indeterminado, ou mínimo de 5 anos renovável. Mas a vinculação seria a transição da reforma tributária. É esse ponto que ele tem que trabalhar, viu? Tem que ir devagarinho, não é? Ok. Não, mas tá melhor do que estava, né? Porque agora já tem apoio. Eu estou satisfeito. É muito melhor, exato. Eu estou cansado, mas satisfeito. Também. Ok, muito bom. Parabéns a pessoal aí que participou dessa reunião com a secretária lá do Ceará. Muito bem. Sandoval. Acho que foi muito bom o nosso papo hoje, foi muito bom. A gente continua dentro do nosso target, né, nosso alvo, nossa meta, usando pessoas, conhecendo pessoas, e quanto mais a gente fala, eu estou repetindo o que eu falei semana passada, mas é muito importante, quanto mais pessoas e mais autoridades a gente fala, essas pessoas passam para o nosso lado, né? Então, hoje eu estou muito mais feliz porque realmente temos duas frentes aí e isso pode ser muito bom. Quem sabe, sugerindo, doutor, nós estamos falando de 22 e 32, o meio é 28. Eu acho que, se a gente conseguisse, assim, sugerir para ela, vamos ficar no meio aí, porque em 4 anos já fica pronta essa reforma tributária, ninguém vai ficar, vamos dizer, numa situação de ficar com as dificuldades, com as outras operações, com as coisas outras que vão acontecer, e a transição que a gente não sabe que reforma que vem, e se vier, qual é a transição, onde ela vai atuar no primeiro ano, no segundo ano, o que vai acontecer, vai ser no destino, X%, cria fundo, faz isso, faz aquilo, tudo isso a gente resolve. Essa situação a gente resolve se a gente colocasse como uma sugestão, né, como uma isca. Bota aí, então, na metade, 22 para 32, vamos botar em 28, e dá certinho, fica bom para nós. Aí daria 6 anos, né?
Mas eu... né? Eu falei para ela 8 anos, 7 anos, sabe? Tá. Bom, vamos ver o seguinte. E nesse período muita coisa acontece no meio do caminho, né? Mínimo de 5 anos, né? Mínimo. Já é. Mas nós falamos 7, 8, foi isso aí mais ou menos que nós conversamos. Mas eu sei que empolgou a todos, dá vontade mais. Agora, o importante, pessoal, foi que ficou certo que nós continuaríamos trabalhando o projeto sem que eles botassem o dedo para atrapalhar. Então, nós continuamos trabalhando o projeto enquanto eles continuam lá tentando fazer o convênio. Quem chegar primeiro, de qualquer forma, ganhando ou perdendo, nós ganhamos. Não, mas que bom. Acho que o argumento principal aí é a questão perdi aqui do Estado. Aqui. Quando a gente está pedindo a prorrogação, desculpa, me falhou aqui, desculpa. Volta aí, Damasceno, daqui a pouco eu me retorno. Tá. O importante é nós aprovarmos o PLP e ela fazer o convênio do jeito que a gente via o PLP com os 10 anos. Porém, se não der para isso aí, se a gente conseguir 7 anos, 6 anos, nós já estamos bem encaminhados. Porque eu acho que o ICMS não vive mais esse tempo, não. O ICMS, eles vão fazer a reforma fatiada, o que depende da Constituição Federal vai para o Senado vai fazer em cima da 110, o relatório já está pronto, então eles vão fazer o ICMS e o ISS numa emenda constitucional. E vão fazer lá na Câmara Federal a lei ordinária, que é a CBS, acabando com o PIS e a COFINS. Isso eles vão fazer imediato, separaram para isso, porque já está aí o pessoal compensando os créditos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, eles têm que correr para fechar essa lacuna. Já decidiram, inclusive, que teremos 2 faixas de tributação, 12 para as empresas que hoje estão no lucro real, que estão pagando pela não acumulatividade, e em torno de 4% para quem está pagando hoje pelo lucro presumido, que são e até a terceira faixa, que é as empresas do Simples. Isso já está em estudo no Ministério da Fazenda, então eu acho que isso eles aprovam o mais rápido possível. Então, nós temos que pensar no ICMS e no ISS, que vai ser um trabalho dos estados. Os estados já estão querendo. O que os estados não querem é que o comitê que regulamenta o IBS, vamos chamar assim, onde tem o ISS e o ICMS, tem a participação do governo federal, que era só os estados e os municípios. Esse é um pequeno gargalo que eles vão resolver, porque um vai ser aprovado pelo Senado e o outro vai ser aprovado pela Câmara Federal. Então, eu acredito que isso vai avançar agora um pouco rápido. Eu ia falar só, desculpa aí, era só sobre a reforma tributária. O nosso argumento que ficou válido foi o argumento de que não era questão de estar avisado ou não estar avisado, era questão da reforma não ter vindo. Isso. Então, a gente não pode perder este argumento, mesmo com prazo menor que a gente aceite, a gente está aceitando, entendendo que vai acontecer uma evolução por parte da reforma tributária. Né? Acho que esse seria um ponto aí, senão a gente também pode perder lá na frente. E assim, doutor Damasceno, acredito também que só aí não temos uma oposição, né, dentro do Concefaz, já abrindo essa discussão, já é bem proveitoso, até para o nosso próprio PL, né? Então, por mais que lá no avance, só não ter oposição, eu acho que já é bem proveitoso. Essa questão do tempo, se viesse a acontecer pelo Concefaz, como nós deixamos para a reunião, que fosse 7 anos, que fosse 6, 5, melhor do que nada. Melhor do que a gente está aí, né, aos 45 do segundo tempo, 2022 está logo aqui, está logo ali para que nós não tenhamos mais prazo nem como discutir. Outro ponto também que eu quero colocar aqui como relevância para encerrar a minha participação, nós teremos essa semana uma visita aqui na Bahia do João Roma, que é ministro da Cidadania, que é baiano, um ministro de muita influência aí com o governo federal, e também estaremos aproveitando, né, para levar também a apreciação e discussão em relação ao nosso PL, né, que é muito justo, já para também trazer esse esclarecimento, né, trazer apoio de todos os lados. A gente precisa Antônio, quer um conselho? Não mexa agora com o governo federal. Agora eu estou mexendo, a gente está aproveitando como ele é baiano, uma vinda, até uma discussão informal, né? Mas
a gente quer discutir, porque até para entender, para que eles façam entender, né? Ele é baiano, é uma discussão mais informal, não é algo dentro de uma agenda. Mas, olha, deixa eu chamar a atenção o seguinte, se nós tivermos que conversar com alguém no governo federal que seja ligado ao Ministério da Fazenda para não nascer ciumeiro e a gente sair, ficar que nem o caranguejinho siri lá na borda do mar. Tá? Então, eu não mexeria com o federal agora. Certo. Tranquilo. É um conselho. Até porque a gente ouve os bastidores, aí vê, olha, a ciumeira entre ministério, outro ministério, Ministério do Furateto, Ministério do não sei de quê, e isso afeta o Ministério da Fazenda. Eu acredito que ele, por ele ser baiano, não precisaria nele intervir, não. Precisaria só ele nos dar informação, até ele se informando com a gente, nos dando informação. Qual é o sentimento lá dentro, sem precisar influenciar, seria bem positivo. Né? Só para a gente ter como informação. E nós já sabemos que o posicionamento, pelo menos que chega para a gente, é um tanto quanto contrário. Mas deveríamos ter um entendimento maior. Né? Mas isso é um bom conselho. Vamos devagarinho. Como diz o matuto do Rosseria, assim, vamos roendo pelas beiradas, devagarinho, a gente chegar lá. Se ele quiser querer comer logo o prato todo, pode atrapalhar uma coisa. Estratégia. Ok? Quer falar, Gleidson? Desculpa, irmão Damasceno. Não, estava aberto aqui, mas não quero falar, não. Vou agradecer aí a participação. Tá bom, amigo. Presidente, pode encerrar pela terceira vez. Cadê? Tá ligado não, Paulo. Tá ligado não. Tá ligado o microfone não, Paulo. Abre aí. Pronto. Nós já fizemos pela terceira vez, né? Mas eu vou deixar para o Sandoval aí fazer o encerramento, que ele faz muito bem. Eu já fiz o nosso agradecimento. Eu realmente estou muito satisfeito aí em poder estar participando. Sandoval, por favor, deixa o tom aí de voz aí, finalizar para a gente aí essa reunião aí. Damasceno, eu queria fazer um comentário do encerramento do Sandoval aí. O Sandoval falou na força do relacionamento que a gente está conhecendo, mas o grande segredo desse fórum aqui são as forças estaduais dos presidentes das filiadas. Você está conseguindo aí um revezamento. Começou o Sandoval, entrou o Hidalberto, entrou o Torres, entrou o Toninho, da Cabral lá, e agora entrou também o Paulo Bueno aí, está todo mundo unido, sempre numa corrente proativa. E parabéns, presidente, vocês estão fazendo uma força nacional através dos relacionamentos estaduais de vocês. Parabéns mesmo, Sandoval e Damasceno, começou aí devagarinho esse fórum aqui, foi se fortalecendo, hoje é uma força do setor, tá? Valeu, Oscar, obrigado. Então, é só passar a palavra para o Damasceno agora, porque ele que tem os botõezinhos lá para poder encerrar. Né? Então, eu vou apertar o botãozinho para sair até segunda-feira, se Deus quiser. Em havendo a audiência pública quarta-feira conosco, conto com a audiência de todos e a colaboração com aquela força positiva, para que nós possamos atingir os nossos objetivos. É isso aí. Saúde e alegria, meus amigos. Boa noite. Boa semana para todos. Boa semana.